Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao quarto vídeo da série sobre equivalente série paralelo. Neste vídeo estaremos abordando o equivalente paralelo RC no estado estacionário. Para isso, veremos os seguintes assuntos. O que vimos até aqui, a conversão de circuito RC série para RC paralelo e veremos algumas considerações finais sobre os assuntos abordados. Vamos começar fazendo uma rápida revisão. Vimos que um circuito RC na configuração série pode ser modelado por um circuito equivalente paralelo RC. Observe que o RC série pode ser modelado por um RC paralelo. É interessante observar que ambos apresentam a mesma impedância no estado estacionário, uma única frequência. Na tabela estamos vendo como se comporta um circuito RC paralelo quando aplicamos uma corrente contínua. O capacitor é um circuito aberto e o circuito entre A e linha é visto como sendo RP, o resistor paralelo, considerando o capacitor ideal sem perdas. Já numa frequência muito alta, o capacitor tende a comportar-se como um curto-circuito e os terminais A linha aparecem como um curto. Na configuração RC série, quando aplicamos uma tensão contínua, o capacitor aparece como uma impedância infinita, um circuito aberto. Já em alta frequência, o capacitor se comporta como um curto, e aí teríamos entre A linha RS. Não estamos considerando a condição de aplicação de pulsos, estamos apenas no estado estacionário. Um circuito RC série pode ser modelado pela sua impedância equivalente série, dado por RS menos J1 sobre ômega CS. Você também pode colocar o J no denominador e aí teremos o sinal menos passando para mais. Vamos deixar dessa maneira. Já para um circuito RC paralelo, estamos trabalhando com admitância, condutância e susceptância. O nosso Z equivalente vai ser igual à recíproca ao inverso do Y equivalente paralelo. Quando trabalhamos com circuitos em série, é mais interessante trabalharmos com impedância e, portanto, resistências e reatâncias, expressas em ohms. Para circuitos em paralelo, parece mais interessante trabalharmos com admitâncias, então teremos condutâncias e susceptâncias expressas em Siemens. Se pela definição Z, a impedância, é 1 sobre a admitância, parece que poderíamos obter a recíproca de Y, 1 sobre Y, igualando então as partes reais e imaginárias de Z e 1 sobre Y, e obter um circuito série análogo a um circuito paralelo, ou equivalente. Ou seja, o real de Z vai ser R, vai ser o real de 1 sobre Y, e o imaginário de Z, a reatância, vai ser X, que é igual ao imaginário de 1 sobre Y. Vamos ver agora então a conversão de um circuito série RC para um circuito paralelo RC. Começamos pela admitância do circuito, inverso da impedância, multiplicamos o numerador e o denominador da fração por RS menos JS e obtemos essa parcela, onde XS é igual a 1 sobre ômega CS. Podemos dividir em uma parte real e uma parte imaginária. Observe o sinal. Sabemos que GP é 1 sobre RP e BP é 1 sobre XP. Então temos agora que XP é RS sobre RS ao quadrado, XS ao quadrado. E BP igual a XS sobre RS ao quadrado mais XS ao quadrado. Então esse agora são os valores, os parâmetros do nosso equivalente paralelo. Nós queremos calcular a resistência e a capacitância. Fazemos agora a resistência equivalente paralela em função do R série e da reatância série do nosso circuito RC série. Também obtemos a nossa impedância, só que agora a parte reativa, equivalente, capacitiva de RS ao quadrado mais XS ao quadrado sobre XS. Um RC série tem como equivalente apenas um RC paralelo. O componente não se altera. Estamos trabalhando com resistências e a parte reativa. Aí temos quem é XP e quem é XS. Podemos calcular também RP e CP, o equivalente paralelo, a partir dos valores de RS, CS e ômega. Observe que nas duas equações de RP e CP aparece ômega, que é 2πf, a frequência de operação, caracterizando que se mudar a frequência, muda todo o circuito paralelo. Temos então um circuito RC série, pode ser modelado para uma frequência por um circuito
RC paralelo. Nós estamos trabalhando com estado estacionário, a frequência mantida constante. E as equações embaixo mostram RP e CP em função dos componentes do RC série. Por que algumas vezes usamos X ou usamos o C na equação? O X na equação nos mostra que o equivalente só ocorre em uma única frequência. Cuidado, mudou a frequência de operação, muda a reatância e logo muda o circuito equivalente. XP e XS têm o mesmo sinal. O equivalente paralelo de um circuito RC série é um circuito RC paralelo. Vejamos nosso primeiro exemplo, onde temos um resistor de 50 ohms em série com um capacitor de 100 picofarad. Nós queremos agora calcular qual vai ser o circuito paralelo equivalente em 1 MHz. Vamos usar as seguintes relações, as equações já mostradas. Sabemos que a resistência série é 50 ohms. Em 1 MHz, o nosso capacitor de 100 picofarads tem uma reatância de 1591,5 ohms. Substituindo as equações mostradas, o nosso resistor paralelo, cerca de 50,7 kΩ, e o capacitor paralelo, muito próximo a 100 picofarads. Então, aí está, o nosso circuito série de 50 ohms 100 PF é equivalente na frequência de 1 MHz a um resistor de 50,708 kΩ em paralelo com o capacitor de 99,9 PF. Próximo exemplo, nós agora temos o nosso circuito de 50 ohms em série com 100 PF e nós queremos calcular o circuito paralelo equivalente em diversas frequências, de 1 kHz até 1 GHz. Observe que é um exercício teórico, nós vamos observar o comportamento teórico, não estamos considerando no momento efeitos parasíticos, que começariam a ser preocupantes em frequências a partir de cerca de 50 a 100 MHz. Vamos utilizar então as relações, as equações já mostradas, e aí está a nossa tabela, de 1 kg até 1 GHz. Observe que até a frequência de 1 MHz, o nosso resistor paralelo equivalente é da ordem de quilo ohm, mega ou várias unidades de mega ohm. Em kHz, 10 a décima ohm. E tem um instrumento de laboratório muito caro para você poder medir essa resistência. Mas é um modelo de perda paralela, então a perda é muito pequena. A capacitância de 1 kg até cerca de 10 mega mantém-se em torno, perto, próximo a 100 picofarad. Não valeu tanto. Quando nós agora chegamos em frequências acima de 100 mega, o nosso equivalente paralelo é da mesma ordem do resistor série, veja, 50 ohms. Já o nosso capacitor paralelo começa rapidamente a alcançar valores muito pequenos. Provavelmente acima de 100 MHz, 300 MHz, efeitos parasíticos, cabeação, fiação, leads passariam a ter um papel predominantemente elevado. Em frequências acima de cerca de 800, 900 MHz, teria que ter extremo cuidado trabalhando com linha de transmissão. Nosso próximo exemplo agora, nós temos a nossa equivalente série de 50 ohms em série com 100 PF, e agora nós queremos saber o comportamento da impedância. Nós já fizemos vídeos analisando esse comportamento, mas agora vamos ver módulo e fase, como esse circuito se comportaria em frequências de 1 kHz até 1 GB. Observe que é o modelo teórico, dificilmente você vai ter um capacitor que mantenha constante 100 PF de 1 kg até 1 GB. Na prática, não vai existir. Aí está a nossa tabela, 50 ohms em série com 100 PF. Nós temos que até cerca de 1 mega, de novo, valores elevados de impedância. Nós tínhamos já percebido isso. Desde 1,59 mega-ohms em 1 kg até 1,59 kg. 1000 vezes de 1 kg até 1 mega. A fase da impedância é interessante, porque no menos 90 graus é a condição perfeita, capacitiva. Observe que até cerca de 1 MHz nós temos uma fase muito próxima a menos 90 graus. O capacitor é o parâmetro determinante. Já a partir de 100 mega, nós vemos que a fase do sinal começa a ficar bem menor do que 90 graus. Menos 17,66 para 100 mega e menos 1,82 graus para 1 GB, mostrando que o capacitor agora está praticamente não afeta mais o circuito. Ele é quase que um circuito muito próximo a um resistor de 50 ohms. No nosso próximo exemplo, agora temos 50 ohms em série com 100 nanofarad. Vamos analisar como é que esse circuito se comporta? Aí temos, a partir de 100 kg, olha que interessante, a resistência paralela equivalente, nosso circuito de série, é cerca de 50 ohms e se mantém com esse valor. Já o nosso capacitor se mantém perto de 100 picofarad até 1 mega, depois
caindo rapidamente de valor. As tabelas, então, você consegue ver como que a impedância do circuito paralelo está variando. Aí está, a partir de 10 mega, valores muito baixos de capacitância. Vamos analisar agora esse circuito de 50 ohms em série com 100 nanofarad, a impedância, módulo e fase, nas frequências já consideradas. E aí temos de 1 kg até 1 GB. A partir de 100 kg, já tínhamos visto esse comportamento, o nosso equivalente à impedância série, o módulo da impedância série, se estabiliza em torno de 50 ohms. Já a fase da impedância, aproximadamente até 1 MHz, talvez 10 MHz, menos 90 graus, mostrando o valor do capacitor predominante na impedância. Vemos agora algumas considerações finais. Como sabemos se duas impedâncias são iguais ou são equivalentes? Fácil. Nós vamos igualar as partes reais e imaginárias de cada uma respectivamente. Quando trabalhamos com circuitos em série, pode ser mais interessante nós operarmos com impedâncias, ohms. Já quando trabalhamos com circuitos em paralelo, pode ser mais interessante operarmos com admitâncias, símils. Podemos determinar um circuito RC paralelo equivalente a um circuito RC série em uma única frequência. Mudou a frequência, muda o circuito equivalente. Aí está mais uma vez, a equivalência, o circuito equivalente é válido apenas em uma única frequência. Pode variar um pouco em toda essa frequência? Bom, você é o projetista, faça análise e veja se atende à sua especificação. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Trabalhamos até agora com circuitos RC. Vamos agora trabalhar com equivalente série de um circuito RL paralelo. Como é que ela é obtida? Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.